bom dia, sejam muito bem-vindas ao Papo de Obstetrícia. Eu sou Marcela Ganzaroli, sou enfermeira obstetra e eu ajudo enfermeiras que querem empreender na obstetrícia a conseguirem viver só de atendimentos particulares sem precisar da plantão. O conteúdo que a gente vai ter hoje é um conteúdo de enfermagem obstétrica. Na sexta-feira, vocês vão ter um conteúdo sobre empreendedorismo na enfermagem, que aí serve, na realidade, para qualquer profissional de saúde que queira empreender, deixar os plantões, conseguir um ganho melhor com uma agenda mais autônoma, enfim. Hoje que eu vou trazer para vocês é um trabalho muito interessante, falando um pouquinho sobre os efeitos do agachamento nos diâmetros da pelve. Bom, vou mostrar aqui para vocês o trabalho. Esse trabalho foi publicado no Journal of Biomechanics em 2019. Então, ele é um trabalho que avaliou os efeitos do agachamento nas dimensões da pelve. Foi feita, na realidade, uma simulação computadorizada para entender quais os efeitos do movimento em todos os diâmetros da pelve, em todos os níveis da pelve. Eles compararam tanto mulheres gestantes, a ideia foi uma comparação matemática, né, em modelos matemáticos, mas eles compararam tanto gestantes como não gestantes, para entender qual era o efeito do exercício do agachamento em todos os diâmetros da pelve. A gente sabe que as complicações biomecânicas do nascimento, elas causam o que a gente chama de parto obstruído, né, que é aquele parto que a gente não vê evolução, que apesar de ter boas contrações, o bebê não desce, o bebê não nasce. E uma das causas do parto obstruído é a falta de mobilidade da mulher no trabalho de parto. Então, especialmente quando chega a dilatação total, ali próximo do período expulsivo, a mulher, no contexto de assistência que a gente está, muitas vezes ela é proibida de se movimentar. Isso, com certeza, prejudica demais a descida, a navegação do bebê, né, ali pela pelve óssea. A biomecânica do parto, ela tem três componentes, né? O bebê, a pelve e as contrações uterinas. Esses componentes, eles trabalham em conjunto para que o parto possa acontecer. Quando a gente coloca a imobilidade da pelve, a gente tira a participação do componente pelve do nascimento, né? Então, praticamente um crime obrigar uma mulher em trabalho de parto a ficar imobilizada, porque realmente a gente precisa que a pelve funcione. Então, por exemplo, funcione e se mexa, né? Então, por exemplo, em serviços em que é proibido levantar após analgesia, entendeu? A mulher, como é que o bebê vai rodar e vai descer com a mulher parada? É bastante complicado, né? O bebê, na verdade, quando a mulher está parada, especialmente deitada sobre a maca em posição mais tradicional, a gente fecha a pelve de uma maneira e ainda a gente joga o vetor de força do útero para a sínfise púbica. Então, o útero, ele faz força em um ângulo que o bebê não tem espaço, né? Então, ele acaba fazendo um vetor de força praticamente oposto. É importante você saber disso para na sua assistência, como enfermeira, doula ou mesmo obstetra, você entender que o movimento ele é primordial, né? As mulheres não naturalmente, não vão parir naturalmente deitadas ou imóveis, elas vão buscar o movimento, porque esse movimento ele se traduz em espaço, e espaço se traduz em fluidez no processo de nascimento. Então, eu queria mostrar, queria dividir um pouquinho com vocês esse trabalho que foi extremamente interessante para a gente entender, inclusive, a diferença de mobilidade entre um diâmetro e outro. Isso é uma coisa também que a gente, por muito tempo, acreditou, né, que os diâmetros, que o lugar mais difícil do bebê passar é o estreito médio, porque ele é o mais estreito, são apenas 10 centímetros e meio e tudo mais. Entretanto, o estreito médio e o estreito inferior, como vocês vão ver daqui a pouco nos gráficos que eu vou mostrar, são locais em que ainda existe bastante mobilidade, né? Obviamente, gente, se a mulher pudesse mexer, né? Se ela não pudesse mexer, a gente não faz milagre, mas são locais em que tem ainda bastante mobilidade. Então, a mulher se movimentando, a gente ganha muito espaço, tanto no estreito médio, entre as espinhas isquiáticas, quanto no estreito inferior, que é o cóccix, né, e a porção inferior da sínfise púbica. No estreito superior é onde, na verdade, a gente vai ter mais desafio para esse processo de nascimento, porque é o local que tem menos mobilidade.
justamente porque a sua porção posterior, ela significa a base da coluna, então existe pouquíssima mobilidade naquele local, né? A movimentação materna não vai ajudar tanto ali, ela vai ajudar, mas vai demorar mais para a movimentação ter efeito e vai ser um desafio especialmente para os bebês grandes e, obviamente, para os bebês posteriores. Nesse momento, a mulher talvez queira adotar uma posição com o tronco mais para frente, algumas vão jogar as costas para trás, a depender tanto do formato da pelve quanto da posição exata que está a cabecinha do bebê ali naquele momento. O promontório sacral, ele se projeta no estreito superior, né? Então, ele realmente dificulta o encaixe que a gente fala, né? Que é essa primeira descida da cabecinha do neném. A gente consegue entender a pelve em diferentes diâmetros, né? Então, a gente sabe que tem o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. Esses diâmetros vão ser diferentes e eles vão ter espaços em direções diferentes, então o bebê ele vai adotar posições diferentes no mecanismo de parto. Ai, porque a pelve é assim, a pelve é assado. Não tem problema. O bebê ele é capaz de vencer também diferentes tipos de pelve. O único problema, repito aqui, é a mulher sem mobilidade. Então, por favor, olhem aqui comigo este primeiro desenho, né? Nós vamos considerar a linha pontilhada são as mulheres não gestantes. Então, nós, na verdade, não vamos aí considerar as mulheres não gestantes. A gente vai olhar agora para a mulher gestante, entendendo que provavelmente essa mulher, a gestante vai ser assim também no trabalho de parto, né? Lembrando que a mulher, ela está assim, desculpa, por ação do hormônio chamado relaxina, que não é um hormônio que participa ativamente da parturição, mas é um hormônio que causa um grande relaxamento desses ligamentos, especialmente do ligamento da sínfise púbica. A pelve, ela vai se articular em três locais diferentes, é ali que ela vai adquirir mobilidade, tá? Então, ela vai se articular na parte posterior, aqui entre o sacro e os dois ilhos, e ela vai se articular na parte anterior, aqui na sínfise púbica, tá? A mulher gestante, por ação do hormônio relaxina, ela ganha bastante mobilidade nessas articulações. Isso, inclusive, é uma grande queixa da mulher gestante, né? Que é a dor nas costas, a dor ali no topo da vulva, que justamente é a sínfise púbica, porque essa mobilidade que os ligamentos adquirem, eles causam instabilidade na pelve. E essa instabilidade, ela vai ter sintomas traduzidos geralmente em dor. Então, por favor, me acompanhe aqui, esse trabalho que a gente está discutindo hoje, aqui no nosso Papo de Obstetrícia. Lembrando que esse é um conteúdo voltado para pessoas que atendem obstetrícia, enfermeiras, médicos, doulas. E eu sou enfermeira obstetra e trabalho tanto com gestantes quanto com a formação de enfermeiras obstetras para que elas possam atender consultório, pacientes particulares. É importante para mim, se você curtir, seguir o canal ainda é pequeno, mas se a gente quer, deseja crescer, para que essa informação, esse conhecimento chegue no maior número de profissionais possível. Bom, então vamos lá, me acompanha aqui. Eu quero que você olhe apenas para essas linhas que não são pontilhadas, porque a linha pontilhada, ela fala da mulher não gestante. Mas vocês podem até ter ideia aí, né, de comparação, enfim. Primeiro vamos olhar, e eu já falei para vocês, né, que a pelve superior, que é entre a base da coluna, né, o início do saco, que é o promontório, e a borda superior da sínfise púbica, onde a gente tem menos mobilidade, vocês podem perceber que eu não estou mentindo, que é essa linha clara. Vocês observam a diferença. Aqui a gente está falando da mudança em milímetros, tá? Do aumento em milímetros dos diâmetros de acordo com o agachamento. Vocês podem observar que essa linha clara aqui, ó, ela é a pelve e o estreito superior. Então, como eu disse para vocês, ele tem pouquíssima mobilidade. A linha cor-de-rosa, a gente está falando do estreito médio, e a linha roxa, a gente está falando do estreito inferior.
Esse estreito médio que ele está medindo não é exatamente, não é entre as espinhas, é um pouco mais alto, tá? Entre a borda superior da sínfise púbica, como vocês podem ver aqui, e a parte medial, mediana aí do sacro. Mas eu quero que vocês observem que tem uma diferença no tipo de agachamento, né? Então, agachamento ah, não profundo, agachamento mais médio um pouco, e o agachamento profundo. E o efeito que isso tem, por exemplo, na parte inferior da pelve, que é justamente onde vai acontecer o nascimento. A parte inferior da pelve é aqui, essa linha roxa. O semi-agachamento, por exemplo, né, que tem bastante efeito aí nesse final do trabalho de parto. Eu quero mostrar para vocês também. Agora vocês vão ver um desenho assim impressionante, tá? Então, eu quero que vocês observem o aumento no ângulo suprapúbico, né? Então, o ângulo suprapúbico é justamente o ângulo abaixo da sínfise púbica. É nesse ângulo que a cabeça do bebê se apoia para fazer o movimento de extensão, que é um dos últimos movimentos que ele faz no mecanismo de nascimento, tá? É um ângulo importante também na resolução da distócia de ombro, e eu quero que vocês observem o efeito do agachamento profundo no aumento do ângulo suprapúbico em milímetros, tá? Então, você observa que essa linha roxa, ela é o ângulo suprapúbico da mulher gestante. Então, veja no agachamento profundo o aumento do ângulo suprapúbico medido em milímetros da mulher gestante. O agachamento profundo também, novamente, vocês observam que tem pouca medida na parte superior, ali medida também superior desse ângulo suprapúbico. Para que seja mais fácil da gente atender a mulher, enfim, e até entender o mecanismo e decorar, sabe, as posições e tudo mais, a gente sempre pode pensar em planos da pelve, né? Então, o bebê ele encaixa no plano superior, seria o estreito superior da pelve, ele passa a rodar até o estreito médio. No estreito médio, quando ele fixa a cabeça nas espinhas, a mulher vai passar a ter os puxos de expulsivo, e depois o estreito inferior é quando a gente já visualiza a cabeça na vulva. O bebê vai finalizar os movimentos de rotação, fazer a extensão da cabeça, vai nascer, e aí depois vai fazer a restituição, rotação externa e nascimento dos ombros. Eu queria que vocês observassem nessa foto que eu estou mostrando para vocês. Então, esse esquema aqui, ele coloca, né, os diferentes planos da pelve, em inglês inlet, estreito superior, mid-plane, pelve média, e outlet, estreito inferior. Então, vejam aqui no agachamento profundo, esse roxo, ele é o outlet, que é justamente onde o bebê precisa nascer. Então, a mulher em agachamento profundo, eu quero que vocês observem o aumento, então, é quase entre 35% e 40%, né? Quanto mais fica aqui, de aumento de diâmetro no estreito inferior da pelve, que é onde o bebê tem que terminar ali de nascer. Então, vocês conseguem imaginar o grande prejuízo, né, da imobilidade. No estreito médio também existe um aumento de diâmetro em cerca de 15%, quando a mulher consegue agachar para o bebê conseguir passar ali entre as espinhas, que é um espaço bastante apertadinho, né? E como eu já falei para vocês, o estreito superior da pelve tem pouquíssima mobilidade e ele vai representar um grande desafio para o nascimento do bebê, especialmente dos bebês maiores. Uma vez que o bebê vence o estreito superior, não é para a gente ter problema com esse bebê vencendo os dois próximos estreitos, se a mulher tiver mobilidade. Eu examinei, o bebê estava em 0 e não nasceu. Então, vou contar para vocês o segredo. A gente costuma superestimar os planos da pelve. Então, assim, um bebê em 0 é um bebê que eu já vejo cabelo. A gente costuma considerar os bebês em 0 bebês um pouco mais altos. Não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que a gente sempre superestima os planos que o bebê está. Então, no seu próximo parto, você lembra disso e fala, bom, depende desse movimento que a mulher tem, não tem puxo ainda, tal, então talvez não esteja em 0, não esteja tão baixo quanto eu acho. Bom, o trabalho avança, ela fala um pouquinho depois também, eles falam, né, um pouquinho depois também sobre o aumento de capacidade distensiva dos ligamentos ali da pelve,
Mas eu acho que para a prática mesmo do dia a dia, entender o efeito do agachamento, especialmente no estreito médio, estreito inferior, então, que a hora que o bebê está nascendo, ajuda demais. Então, esse movimento de cócoras verdadeiro, né, que a mulher com o bumbum quase no chão, pés paralelos, ele vai ter um efeito de realmente ajudar bastante na mecânica de nascimento ali na região do estreito, do cabelo, do estreito inferior. Então, use aí desse recurso. Você, se você puder, a gente gosta de pedir para a mulher apoiar nos joelhos do acompanhante, a gente vai ajudar ela a agachar mesmo. O agachamento verdadeiro, ele exige alguma mobilidade, e às vezes a mulher, mesmo que ela não tenha essa mobilidade, assim, na vida, por conta dos hormônios do parto ali, ela pode ter adquirido e ter nesse momento a mobilidade, então vale a pena tentar. Em serviços que a gente tem, por exemplo, o espaldar para a mulher se pendurar, ou um tecido, ou mesmo trava a cama e ela agacha ali segurando na cama, é legal também, porque ela consegue se fixar e alongar bem, as costas. A gente também não quer que a mulher fique sem espaço para respirar, né? Então a gente não quer que ela fique agachada dessa forma, a gente quer que ela fique agachada, mas que ela consiga ter espaço para respirar, porque a respiração ela vai ter um efeito direto ali no períneo. E a gente vai falar de expulsivo depois, mais um episódio só para falar de expulsivo, do reflexo do expulsivo, e por que que o expulsivo acontece numa expiração. Muita gente acha que a gente só conduz o expulsivo dizendo assopra para não lacerar, mas na verdade não é isso. O assopra, ele vem do fato de que o reflexo do expulsivo, ele acontece numa expiração, mas não é algo que a mulher repensa, entendeu? Eu vou expirar, então porque eu vou expirar, eu tô fazendo força. Não, como ele é um reflexo muscular, ele acontece na expiração e ele vai, então ela vai ter aquele som característico do expulsivo, de né? Ou o grito, que são do expulsivo também, mas não é a mulher forçando, sabe? A soprar que vai funcionar e vai proteger o períneo, é muito mais uma questão da gente entender que esse reflexo ele acontece no movimento de expiração, e isso tem a ver com a relação que o diafragma tem com o períneo profundo. Então, acho que é extremamente importante, né, a gente entender esse efeito da mobilidade. Então, haja o que houver, assim, a situação que for, não deixar a gestante sem mobilidade, porque isso realmente, olha, vai prejudicar demais a biomecânica desse nascimento. Ah, é porque o hospital que eu trabalho, que eu atendo, a mulher não pode levantar após analgesia. A gente consegue, a maior parte dos movimentos que a gente pode fazer com a mulher, a gente consegue realizá-los mesmo com a mulher deitada. Então, eu já atendi diversos partos também que a mulher não pôde se levantar, ou porque a analgesia pesou, ou porque foi solicitação da própria mulher, uma analgesia que pegasse ele mais períneo, uma hack, às vezes, né? E a gente não conseguiu depois mobilizar e levantar. Então, a gente consegue fazer bastante posições, deixar sacro livre, simular quase um agachamento com a mulher na maca também. O que não pode ter, gente, é imobilidade, sabe? A mulher ter analgesia e realmente não poder se movimentar. A analgesia, ela é uma opção, especialmente nos locais onde a analgesia ela é de qualidade, ela é uma opção de manejo adequado, de manejo de dor, né? E a mulher tem direito a um manejo adequado de dor durante o parto. Não são todas as mulheres que desejam, que dão conta e que querem um parto totalmente sem analgesia. Então, a analgesia, é claro que ela diminui um pouco a percepção de puxo, ela atrasa um pouco o parto, porque a mulher vai descansar após a analgesia, assim, muito mais nesse sentido. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é a imobilidade como consequência da analgesia farmacológica. Então, é isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Não se esqueçam da importância, então, da mobilidade. Esse artigo vai ter, vou deixar o nome aí nos comentários do vídeo, para quem quiser depois baixar e ler. E é isso. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima.